Nesta manhã de segunda-feira, quando celebramos São Martinho de Tours, vivenciando a 32ª semana do Tempo Comum, a liturgia nos traz o Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículos de 1 a 6. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e o jogasse no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena, como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, Palavra de Deus no dia de hoje, no início do capítulo 17 de São Lucas, nos traz esta pergunta dos apóstolos diante desta pregação de Jesus. Quando nós escutamos esta página do Evangelho, parece também que nos resta dizer ao Senhor: aumenta a nossa fé. Diante de tudo que Jesus nos diz nesta página, sobre os escândalos, sobre escandalizar, sobre atrapalhar a vida da comunidade, sobre não viver a verdadeira fé no Cristo que se fez homem, como acabamos de rezar na oração do Ângelus, se fez homem para viver entre nós. E o Senhor nos convida, claro, a vivermos na fé. Ontem, quando nós celebrávamos o 32º domingo do tempo comum, a liturgia nos trazia a questão da caridade. E hoje nos traz esta questão da fé. Ontem também, no nosso retiro aqui em Matão, falávamos dessas 3 virtudes teologais: a fé, a esperança e a caridade, porque rezávamos, meditávamos e pensávamos nesse jubileu da esperança. Melhor dizendo, de esperança. Pensar na caridade, Jesus já nos ensinou no dia de ontem, no Evangelho, também na primeira leitura, vimos a atitude daquela viúva. E hoje Jesus nos ensina sobre a fé, uma fé madura, uma fé capaz de perdoar. E quando Jesus nos ensina a perdoar, é porque Ele mesmo já o fez primeiro. Em outra passagem, nós vemos Pedro perguntando a Jesus: quantas vezes devo perdoar?
E hoje Jesus, nesta página do Evangelho de São Lucas, no capítulo 17, ainda diz assim: prestai atenção. Muitas vezes nós vivemos o dia a dia prestando atenção somente em nós, e é preciso prestar atenção naquele que pode nos orientar, naquele que pode nos conduzir e conduzir no caminho certo. Então, prestai atenção, diz Jesus. Se o irmão pecar, repreende-o. Se ele converter, perdoa-lhe. Então, o perdão também não é dado, jogado, assim como a gente às vezes pensa, né? Se o teu irmão pecar e arrepender, perdoa-lhe. Não é que não devemos perdoar quando não arrepende, mas que não precisamos sair gritando por aí, perdoando, não é? Se o irmão pecar e se ele se converter, perdoa-lhe. É isso que diz o Evangelho. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, diz o Evangelho, e se 7 vezes ele vier a ti dizendo, estou arrependido, diz Jesus, tu deves perdoá-lo. É aí que os discípulos, vivenciando naquele grupo e também na comunidade, e diante do que era prescrito, que se alguém te der um tapa na face, você pode dar outro nele. E Jesus vem trazer esse novo jeito de Deus amar o mundo, de amar as pessoas, e convidando as pessoas nesse novo jeito. Se alguém te faz alguma coisa e tiver arrependido, você não precisa fazer o mesmo com ele, mas você precisa perdoá-lo. 1 vez, 2, 7 vezes, como diz a passagem do diálogo de Pedro com Jesus, não apenas 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Hoje também, além da fé, o Senhor nos ensina esta grande virtude que é do perdão, de perdoar. É por isso que os apóstolos pediram ao Senhor, aumenta a nossa fé. Será que o nosso grito de hoje, grito que eu digo no sentido de, será que não é o que mais precisamos também no dia de hoje, é pedir ao Senhor, aumenta a minha fé? A fé que supõe esse acreditar, a fé que vai além daquilo que nós fazemos, a fé que assina a folha em branco, como diz o ditado, a fé onde você põe o pé para depois Deus colocar e te dar o chão. Será que não é isso também que nós precisamos pedir ao Senhor no dia de hoje? Senhor, aumenta a minha fé. E o Senhor continuou dizendo que se eles tivessem fé, pelo menos do tamanho de uma semente de mostarda, muitas outras coisas poderiam fazer. Penso que nos resta, queridos ouvintes, também como os apóstolos, pedir ao Senhor, aumenta a nossa fé, ajuda-nos a dar o perdão no dia de hoje, ajuda-nos a perdoar aqueles que nos ofendem, ajuda-nos a perdoar, Senhor, porque você também perdoou até mesmo aqueles que te mataram. Que o Senhor nos ajude no dia de hoje, pela intercessão de São Martinho de Tours, ele que olhou para os pobres, para esta virtude teologal da caridade, mas também que soube viver a fé, porque
buscou servir a Deus na pessoa dos irmãos e soube também viver a esperança, porque, como dizíamos ontem, a esperança não é estar de braços cruzados, esperar de braços cruzados, mas a esperança é dinâmica e nos faz caminhar, nos faz correr, nos faz movimentar. Que o Senhor nos ajude no dia de hoje e que aumente a nossa fé para vivermos também essas virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.